Meus amigos, chegando para mais um bate-papo com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023, segunda-feira ensolarada aqui na cidade de Eunápolis, aqui no extremo sul da Bahia, ok? Vamos às manchetes do nosso bate-papo de hoje. Alexandre Garcia fala sobre o caso do ajudante de ordem de Bolsonaro, o Cid. A verdade sobre o Cid. Governador da Bahia continua prometendo acabar com a fome 17 anos depois. E quase meio bilhão sumido para combater a fome na Bahia. E o presidente Lula viajou para a Índia e lá ele conseguiu uma proeza. Ele conseguiu colocar o Brasil como inimigo de guerra dos Estados Unidos. É mole um negócio desse? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui nesse bate-papo nosso dessa segunda-feira. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, batendo um papo com vocês, mas antes eu gostaria de pedir a colaboração, a contribuição de vocês, se inscrevendo no canal, curtindo nosso trabalho. Nós estamos muito gratos pelo que está acontecendo, pela evolução do nosso trabalho, graças a Deus. Nós temos consciência que é devagar que se chega, é passo a passo, mas os passos estão sendo dados. Que vocês compartilhem nossas matérias e você que puder, que sentir no seu coração o desejo de nos ajudar, o Pix está aí no rodapé do nosso trabalho. Nos ajude com o Pix, é muito importante para todos nós. Muito importante para que a gente possa manter o trabalho funcionando e que a gente possa melhorar a qualidade do nosso trabalho com câmeras, com microfone, com todo equipamento que a gente precisa para trabalhar, ok? Conto com vocês, colabore com o Pix para a gente aí. Olha, gente, o Alexandre Garcia, eu vou passar o vídeo, vai ser colocado o vídeo do Alexandre Garcia, uma parte do vídeo, não vem completo, só a parte que ele fala sobre o ajudante de ordem de Bolsonaro, o militar Cid. O Cid, esse fim de semana, os canais tradicionais fez um escarcéu, que delação premiada, que isso. E o Alexandre Garcia traz a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele lê a decisão que soltou o Cid, com restrições, com muita restrição por sinal, mas ele liberou o Cid para ir para casa, e na decisão do ministro Alexandre de Moraes não existe delação premiada. Assista aí o que fala o jornalista, o grande jornalista Alexandre Garcia. Bom, no presente está em casa o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid. Eu queria ler para vocês aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o mandou para casa. Vejam só, ele pondera aqui o seguinte: o investigado foi preso no dia 30 de maio, depois, mais adiante, posteriormente, em 25 de agosto, 28 de agosto e 1º de setembro, Mauro César Barbosa Cid prestou 3 depoimentos à Polícia Federal necessários para esclarecer as provas obtidas pela Polícia Federal. E aí, no atual momento, torna-se necessário analisar os requisitos para manter a prisão preventiva, se permanecem presentes, e justificadores do cerceamento da liberdade de ir e vir. Aí ele faz uma citação de vários juristas, de questões do mundo inteiro a respeito da jurisprudência sobre esse caso. Aí ele diz o seguinte: no atual momento procedimental, o encerramento de inúmeras diligências pela Polícia Federal e a oitiva do investigado, por 3 vezes, após ser decretada sua incomunicabilidade com os demais investigados, apontam a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, pois não mais se mantém presente
qualquer das hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal. A manutenção da prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas. Diante do exposto, concedo a liberdade provisória a Mauro César Barbosa Cid, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares. Aí vem lá, proibição de ausentar-se da comarca, uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de se apresentar ao juízo da comarca, depois se apresentar a cada segunda-feira, entregar os passaportes, suspensão imediata de documentos sobre arma de fogo, né, e incomunicabilidade, à exceção da mulher dele, da filha e do pai dele, né, que também foram investigados. E, por fim, pede ao comandante do Exército o afastamento de funções dele. Eu estou lendo isso para vocês, que é o original do ministro Alexandre de Moraes, que em nenhum momento fala aqui de delação premiada. Só para fazer esse registro. Estamos de volta. Vocês assistiram aí o que disse o Alexandre Garcia. Nada de delação premiada. Fizeram escarcéu o fim de semana todo. Vai delatar, fez um acordo, fez isso, fez aquilo. A decisão não fala nada de delação premiada. Nada. Fala que ele teve oitiva com ele 3 vezes e que não havia mais necessidade de ficar mantendo preso, encarcerado, que ele iria para casa com restrição. E, por sinal, restrições pesadas. Acho que aqui no Brasil eu nunca vi. O pior bandido do Brasil não teve tanta restrição como teve o ajudante, como está tendo o ajudante de ordem, o Cid. O coronel Cid, o capitão Cid, eu não sei a patente dele, restrição no Exército, fez um sarapatel do Cid, mas ele está em casa e para a família dele, o importante é isso, graças a Deus, ok? Tá aí, vocês viram aí o que fala Alexandre Garcia, o que falou o Alexandre Garcia a respeito do assunto. Muita mentira sendo contada na rede social para ganhar like, ganhar prestígio. Às vezes a pessoa desrespeita, passa por cima da legalidade, da verdade, e a mentira prevalece, infelizmente. Mas que a mentira tem perna curta. Veja aí, vocês viram aí. Vamos aí, um intervalozinho, e a gente volta daqui a pouquinho, vamos nossos anunciantes, e a gente volta daqui a pouquinho com a notícia do governador do estado da Bahia. Interessante o que ele fala, a gente volta agora, daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui pela sua Rádio Ideia, trazendo informações para vocês nessa segunda-feira. E o governador da Bahia fez uma declaração, eu vou colocar a declaração para vocês assistirem aí. Eu nunca vi um negócio desse. O governador da Bahia diz que ele tem certeza que ele vai acabar com a fome na Bahia. 17 anos de governo, e ele vem dizer que ele é empenhado. O pior, que para combater a fome na Bahia, sumiu, o vídeo está aí, sumiu quase R$500 bilhão, sumiu para combater a fome na Bahia. E ele vem e diz que ele está lutando para combater a fome. Eu vou abrir espaço aí para contar uma historinha que aconteceu em 2021 comigo. Eu fui fazer a cobertura da vinda do governador, à época, o governador era o Rui Costa, veio em Itamaraju, e eu trabalhava num veículo de comunicação lá de Teixeira, eu fui lá fazer a cobertura lá. E não era a primeira vez que eu fazia essa cobertura do governo, é minha obrigação, meu trabalho, faço normalmente, sem problema nenhum, mas esse dia eu, como sempre, gravava os discursos, parte do discurso lá na caixa de som,
e passava lá para a redação, e a redação transformava aquele limão numa limonada, ficava legal. Fiz a mesma coisa, mas quando terminou, vieram me dizer, olha, vai ter uma coletiva. Eu disse, não preciso, já gravei. Não, mas você tem que participar da coletiva, é bom para nossa imagem, pessoal do veículo de comunicação, é bom para nossa imagem você entrevistar o governador. Eu disse, rapaz, vocês querem? Eu falei, tá bom, vou entrevistar. O Valmir Assunção, o deputado Valmir Assunção, tinha dito no palanque, tinha contado uma história no palanque, porque eles contam história assim como o governador da Bahia agora conta a história da fome. O Valmir Assunção contou a história da estrada de Jucuruçu, que o governador estava lá esse dia, o Rui Costa, assinando a ordem de serviço para construir a estrada de Jucuruçu e Itamaraju, aquela região de Nova Alegria. Aquilo ali é um terror, é horrível aquela estrada. E o Valmir Assunção foi contar a história da estrada Jucuruçu e Itamaraju. E ele, na maior simplicidade, ou esse povo é burro demais, não tem massa cefálica, não tem cérebro, ou então ele acha que o povo é burro. Não sei qual das duas versões aí é a verdadeira, ou as duas são verdadeiras, na cabeça desse povo. O que é que ele disse? Ele disse, vou contar a historinha, eu e Wagner é o senador. Nós passamos aqui em 2006 fazendo campanha, foi quando o Wagner ganhou a primeira eleição dele. E nós andamos nessa estrada horrível, chegamos lá em Nova Alegria, tomamos um refrigerante, que eu tenho dúvidas, refrigerante, e nós falamos com a senhora dona do barzinho lá, olha, nós vamos ganhar a eleição, esse aqui é o nosso governador, o Jacques Wagner, não ganha a eleição, e vamos resolver o problema da estrada Jucuruçu e Itamaraju. Ele contando em 2021 a história do que ele falou em 2006, com a maior naturalidade. Passou esse tempo todo, 8 anos de Wagner, chegando a 8 anos de Rui Costa, só aí são 16, e ele contando a história assim como se fosse hoje, ontem, melhor dizendo. Passaram 15 para 16 anos, não fizeram a estrada, foram lá assinar uma ordem de serviço para fazer a mesma estrada, e ele achando aquilo a maior vantagem do mundo. Aí eu não aguentei o negócio. Fui entrevistar o governador. Lá vai eu entrevistar o Jacques Wagner, o Rui Costa. Aí eu perguntei para ele, ô governador, dessa vez vocês vão construir a estrada? Porque o deputado contou uma história aí de promessa. Dessa vez é para valer ou é uma promessa? Meu amigo, o governador subiu nas tamancas comigo. Ai, Jesus Cristo, meu Deus. Esse povo é assim. Aí quando agora vem o Jerônimo Herói do Sertão contando uma história da fome, quase R$500 bilhão sumiu, desapareceu. E 17 anos depois ele está contando a história de que vai combater a fome na Bahia. Como se o governo de 17 anos não fosse deles. Como se eles não tivessem mandando no governo da Bahia há 17 anos. E ele contando como se tivesse chegado hoje, como se tivesse ganho a eleição hoje, tivesse começando a governar hoje. Eles não têm limite, não. É desse jeito que eles são. Aí a história para vocês. Vamos a um pequeno intervalo, trazendo os nossos anunciantes, e a gente volta daqui a pouquinho com mais uma pérola, a pérola do presidente Lula. Volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui nessa segunda-feira ensolarada, dia 11 de setembro de 2023. Ontem, o Brasil ficou chocado com a entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, popular Nove Dedos, concedeu à imprensa, a uma jornalista lá na Índia.
e ele desafiou o mundo. Ele se colocou ao lado do Putin e disse que quem manda é ele, e olha, que ele mexeu num vespeiro. Depois disso, a imprensa mundial já começou a se manifestar contra ele, declarações fortíssimas contra o Lula, contra o Brasil, e o Lula teve a proeza de colocar o Brasil como inimigo de guerra dos Estados Unidos. A viagem do Lula, a única coisa que aconteceu, não vou dizer benefício, que isso não é benefício, misericórdia, mas a única coisa que aconteceu na viagem do Lula foi a dança da Janja, debochando no povo do Rio Grande do Sul. Namastê, como é que chama o termo? Namastê. Dançando, o povo no Rio Grande do Sul, embaixo de água. E ela dançando, falando namastê. Ainda que me espere. Essa é a primeira-dama. Invadiu, tinha um espaço lá que era só para chefe de Estado, ela invadiu, entrou junto lá. O primeiro-ministro da Índia mandou sair. Você vê um gesto, ele com a mão, mandando sair, sai daqui. Ó. Ela deixou de comparecer junto às primeiras-damas dos outros países, que tem um encontro separado de primeira-dama. Ela não foi, ela foi junto com o Pudim, porque se ela largar o Pudim fala besteira, como falou. Se ela ficar junto com o Pudim, quem fala besteira é ela, quem faz besteira é ela. Essa é a situação do nosso Brasil. Assistam aí o que aconteceu com a entrevista que colocou o Brasil como inimigo de guerra, não só dos Estados Unidos, mas daqueles países que verdadeiramente são democratas. Coisa terrível. Assistam aí. O presidente Lula fez uma declaração desastrosa durante reunião do G20 que aconteceu nesse sábado, dia 9 de setembro. Para defender Putin e a Rússia, Lula confronta o Tribunal Penal Internacional, afirmando que Putin pode visitar tranquilamente o Brasil, que não será preso. Ele será convidado. He will be invited. I believe that Putin can go easily to Brazil. You're signatories to the Rome Statute, though, and there's an arrest warrant against him. Eu posso. Well, what I can say to you is that if I'm president of Brazil, and if he comes to Brazil, there's no way that he'll be arrested. No, he will not be arrested. No one is going to lack respect of Brazil. If you will arrest someone in Brazil without the authorization of the government, you... As falas do presidente da República repercutiram rapidamente no cenário mundial e foi vista negativamente por todos os membros do G20. Lula coloca o Brasil como um aliado de Putin na guerra contra a Ucrânia. Diante de toda essa repercussão, o Senado norte-americano já está preparando sanções econômicas para punir o Brasil, que agora é visto como um inimigo de guerra. I'm deeply concerned that the Western by anti-Americanism. Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced to the Biden administration's cheering with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. And sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula. Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? Então, finalizando, de volta, finalizando o nosso bate-papo de hoje, nessa segunda-feira ensolarada aqui em Eunápolis. Vocês vão assistir também, se eu não falei, estou falando, mas o vídeo do governador do estado da Bahia falando que vai acabar com a fome da Bahia. 17 anos depois de ter prometido, ele volta a continuar prometendo. É assim que eles são. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, aqui pela sua Rádio Ideia, sempre trazendo um bate-papo para vocês. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.
O que você faria se você fosse governador ou governadora e tivesse 489 milhões disponíveis no orçamento para combater a fome e a pobreza na Bahia? Não saia desse vídeo sem entender o que o governo do estado fez. Você vai ficar chocado. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que um estudo publicado este ano mostrou que metade da população da Bahia vive em situação de pobreza. Um levantamento feito com dados do IBGE mostrou que 51% dos baianos estão em situação de pobreza. E o que o governo da Bahia, que é liderado pelo mesmo grupo político há 17 anos, tem feito para enfrentar esse problema que atinge a vida de tantos baianos? Acredite, nos últimos 4 anos, o governo do estado deixou de aplicar 489 milhões de reais. Isso mesmo, quase meio bilhão desperdiçado. Um recurso garantido por lei através do Fundo Estadual de Combate à Fome. Todo esse dinheiro deveria ser utilizado em ações de combate à fome e à pobreza, mas não foi aplicado por pura incompetência. E mesmo assim, veja o que o atual governador Jerônimo Rodrigues ainda tem a cara de pau de dizer. Eu não tenho dúvida que a gente vai vencer a fome. Não tenho dúvida. O problema é que o absurdo não acaba por aí. Mesmo desperdiçando uma verba de meio bilhão que já estava disponível no orçamento público, eles ainda tiveram a coragem de publicar isso aqui nas redes sociais. É isso mesmo. O governo da Bahia deixou de usar 489 milhões no combate à fome, e agora está te pedindo para fazer um Pix. Dá pra acreditar? Só aumenta a nossa luta, pode calar a mídia, esconder a verdade, só não pode calar o grito pela liberdade.